Eu queria saber como é que essa atuação num órgão, num organismo público como a FUNAI, que tem penetração em espaços, em geografias, como o próprio Carlos descreveu, que não é de conhecimento, né, de todo mundo. Em que medida isto contribui também para a tua literatura, para a imaginação, né? Isso contribui muito em muitos sentidos diferentes. Eu acho que, assim, isso aparece no Equatoriais, eu trabalho esses temas, eu protelei muito, eu vacilei muito em trazer, por exemplo, a questão indígena para as coisas que eu escrevo, porque eu acho que é um tema extremamente relevante, ele é um tema extremamente complexo, ele precisa ser tratado, e sobretudo na literatura, né, que a gente tem essa tradição literária de José de Alencar como nosso patrono literário nessa questão de indigenismo, e é delicado você incorrer num certo exotismo, numa certa apropriação que seja sem querer, mas uma certa apropriação de tentar falar pelo outro. Então, eu pensei muito, eu me cobrei muito no sentido de como é que eu trago isso para a minha literatura, como é que eu falo sobre isso. E a solução que eu encontrei, embora ela pareça mais óbvia, me custou um grande trajeto para chegar nela, que era, eu vou falar sobre isso do meu ponto de vista, que eu acho que é o que eu tenho para dizer sobre isso, sobre essa questão indígena, por exemplo. Como é para mim esse encontro, né? Como é para mim o que eu represento enquanto homem branco, enquanto Maurício, enquanto escritor, enquanto servidor público, qual é a minha função, qual é o meu trabalho, como eu trato, como é esse encontro, como é essa relação. Então, o que eu tentei fazer no Equatoriais era trazer um pouco justamente essa dinâmica desse encontro. Espero que um encontro, né? Porque de invasão a gente já teve há 500 anos, né? Mas então me proporciona esse tipo de situação, esse tipo de relação, porque são relações são muito ricas, né? São tradições muito ricas, são coisas muito importantes e são situações muito duras também. É difícil, mas é exatamente isso. São situações de conflito, são situações de chacinas, de assassinatos, são situações de invasões. Não é uma situação tranquila para os indígenas do nosso país. Infelizmente, né, são os povos originários. São quase 2 milhões de pessoas, de indígenas nesse país, são mais de 300 etnias, mais de 200 línguas. É um universo muito rico, que está sob um ataque constante, né? Então, assim, me provoca que posição eu tomo nisso, como é que eu me relaciono com isso, né? E como é que eu trago isso para a literatura também? Aí, falando no escritor, na literatura, como é que eu apresento isso? Eu acho que, por exemplo, o conto, esse que você leu um trecho, que é Equatoriais, eu apresento um pouco o meu debate em relação a essa situação. Tem uma certa passagem que o personagem fala, são pessoas sendo mortas, mas mesmo dizer isso não dá a dimensão do que é isso. E isso está acontecendo, né? Isso acontece. Como é que a gente traz isso para um debate sério? Como é que a gente traz isso para uma ação séria de Estado? Né? Porque às vezes ficar lá no José de Alencar, naquela coisa idílica e tal, enfim, tem a sua função naquele tempo histórico. Hoje a gente está num outro tempo que eu acho que tem outras questões a serem debatidas e relevantes para o nosso tempo, né? Além disso, a gente até conversou sobre isso no lançamento, Carlos e eu, são lugares que eu visitei que eu não iria se não fosse por conta do trabalho, né? E que realmente me colocou em umas situações em que eu jamais me imaginei vivendo. Eu, nesse adolescente aí, mexendo na biblioteca, lá, descobrindo a literatura, eu tinha certeza que eu não ia morrer a 10 quilômetros de onde eu nasci. Assim, eu tinha, assim, não, essa aqui é a minha vida, isso aqui é isso aqui. Estava ali confortavelmente, ali naquela rotina que eu conheço, né? E, de repente, eu comecei a trabalhar na FUNAI e
e esse trabalho me levou para lugares do país em que eu jamais imaginei que eu estaria. E me colocou em situações que eu jamais imaginei que eu viveria, né? E me colocou problemas, entraves e conquistas e descobertas que eu jamais imaginei existir, né? E isso para mim, enquanto pessoa, para mim é sensacional, assim. Tal como a situação dos indígenas não é exatamente uma festa, não é exatamente uma viagem de turismo, né? São situações complexas, são situações difíceis, são situações de risco algumas vezes. Mas, assim, são experiências únicas também. São experiências únicas e uma das minhas intenções com Equatoriais foi trazer isso para a literatura, né? De colocar esses personagens, que não sou eu, né? De colocar esses personagens nessas situações, nesses ambientes, nesses deslocamentos, assim, dessas certezas que a gente tem. Então, acho que quando você faz uma viagem dessa, como você trava um contato desse, você desestabiliza as suas certezas, desestabiliza a tua rotina, desestabiliza as suas crenças, e isso eu acho muito importante, porque você é obrigado a interagir e é obrigado a criar com o outro soluções para aquele encontro, soluções para questões mais amplas, soluções no âmbito individual e no âmbito social, né? Então, eu acho que esse meu trabalho, do qual eu me orgulho muito e faço o melhor que eu posso para ser um bom servidor e apoiar a causa, eu sou muito grato a essa oportunidade que eu tive.